Seção 7. Tudo é realizado por meio das palavras de Deus nos últimos dias. O povo escolhido de Deus em todo o mundo acolheu o Senhor apenas por ouvir sua voz. Nos últimos dias, o Senhor Jesus retornou na carne pela segunda vez, e Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso expressou mais de 10 milhões de palavras da verdade. Tendo lido as palavras de Deus Todo-Poderoso, pessoas de todas as religiões e denominações, de todos os países e regiões que amam a verdade e anseiam pela aparição de Deus, reconheceram que essa é a voz de Deus. Sem hesitação, eles aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e acolheram o retorno do Senhor. Isso cumpre precisamente as palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Alguns dizem: vocês testificam que o Senhor Jesus retornou em carne, mas eu não acreditarei enquanto não vir Deus Todo-Poderoso com meus próprios olhos. Essa visão está correta? Pensemos sobre isso. Passamos a acreditar no Senhor Jesus porque o vimos? Não, nós não vimos o Senhor Jesus com nossos próprios olhos. Foi através de pregadores que compartilharam o Evangelho do Senhor Jesus e lendo suas palavras na Bíblia que viemos a sentir que todas as suas palavras são a verdade e assim o aceitamos. Além disso, ver o Filho do Homem com os próprios olhos significa que as pessoas definitivamente acreditarão nele? 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus veio, ele falou e realizou sua obra pessoalmente. Todos os fariseus do judaísmo o viram com seus próprios olhos. Então, por que eles não acreditaram que Jesus era o Messias que estava por vir? Foi porque eles não reconheceram o Senhor Jesus por meio de suas palavras. É por isso que a crença no Senhor não deve ser baseada em ver com os próprios olhos. Deve ser baseada na voz de Deus. A voz de Deus se refere a todas as palavras que saem de sua boca. Essas palavras são todas a verdade. Se alguém não consegue reconhecer que essas palavras são a verdade, então, mesmo que visse o Filho do Homem com seus próprios olhos, ele ainda não o reconheceria como Deus encarnado e apenas o trataria como uma pessoa comum. Portanto, aqueles que tentam reconhecer o Senhor baseados apenas na visão são totalmente tolos. Tais pessoas nunca reconhecerão o Senhor. Assim como a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus Todo-Poderoso diz: aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de gerar a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, Ele há de expressar o que Ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende investigar se é a carne de Deus encarnado, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus encarnado, e se é ou não o caminho verdadeiro, deve-se discriminar com base em sua essência, e assim
Ao determinar se é a carne de Deus encarnado, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Por meio das Escrituras e das palavras de Deus Todo-Poderoso, passamos a entender que a maneira de confirmar o retorno do Senhor e seguir o Deus encarnado é ouvindo sua voz e lendo suas palavras, não julgando sua aparência exterior. Hoje, Deus mais uma vez se fez carne para falar e operar na terra. Mas o número de pessoas com as quais sua carne pode entrar em contato é limitado. É apenas um pequeno grupo de pessoas. O que Deus verdadeiramente revela às pessoas não é a sua carne, mas as palavras que ele expressa. Lendo as palavras de Deus, podemos conhecer sua obra, seu caráter, seu amor pela humanidade e assim por diante. As ovelhas de Deus reconhecem sua aparição ouvindo sua voz e aceitam as verdades que ele expressa. Isso é semelhante a ver o rosto de Deus. Hoje, milhões de pessoas vieram a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. A maioria do povo escolhido de Deus em todo o mundo não viu o rosto de Deus Todo-Poderoso com seus próprios olhos, mas ouviu as muitas verdades expressas pelo Deus Todo-Poderoso encarnado e confirmou que o Senhor Jesus realmente retornou e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Por meio das palavras de Deus, eles passaram a ver sua aparição e participaram do banquete de casamento do Cordeiro. O contexto da aparição de Cristo nos últimos dias. Em 1991, esse ano extraordinário, no Oriente do mundo, a China, onde as forças malignas de Satanás resistem a Deus de forma mais desenfreada e brutal, a luz do amanhecer apareceu. Um filho do homem começou a falar nas igrejas domésticas. As pessoas se sentiam espantadas e aquecidas por suas palavras. Ele revelou muitos mistérios importantes da Bíblia, espalhando ondas de choque por todas as igrejas. Em fevereiro de 1991, as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso foram difundidas às igrejas por toda a Henan. A primeira vez em que eu li as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso, senti que eram novas, algo que eu jamais havia ouvido. Li isto nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Louvores vieram a Sião, e a morada de Deus apareceu. O santo nome glorioso é louvado pela miríade de povos e está se espalhando. Ó, Deus Todo-Poderoso, o cabeça do universo, o Cristo dos últimos dias, Ele é o sol brilhante que despontou em todo o universo, acima do majestoso e grandioso Monte Sião. Quando li essas palavras, senti que eram o testemunho da aparição de Deus, que testemunhavam o retorno de Deus. Me senti animada naquela hora. Deus retornou. Onde Ele está? Em que igreja Deus está falando essas palavras? O santo nome glorioso, Deus Todo-Poderoso, era esse o novo nome de Deus? Quer dizer que Deus já tinha aparecido e começado a fazer a obra? Deus Todo-Poderoso é a cabeça do universo, o Cristo dos últimos dias. Ele é o sol brilhante, que ilumina tudo que existe como uma grande luz, iluminando este mundo sombrio. Ali eu soube que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus. Não é esse o retorno do Senhor Jesus? O Senhor voltou. É uma grande e ótima notícia. Todos nós ficamos muito entusiasmados
Mais tarde, reunimos-nos e comunicamos e discutimos com entusiasmo o que tínhamos lido. Quanto mais comunicávamos, mais sentíamos que aquelas palavras eram as declarações de Deus. Então sentimos, bem naquele momento, que tínhamos acolhido o Senhor e tínhamos sido levados para diante do trono de Deus. Depois eu li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. O Rei triunfante está sentado em seu trono glorioso. Ele realizou a redenção e levou todo o seu povo a aparecer em glória. Ele tem todas as coisas em suas mãos e com sua sabedoria e poder divino, ele construiu e firmou Sião. Com sua majestade, ele julga o mundo pecaminoso. Ele julgou a miríade de nações e povos, a terra e os mares e todos os seres vivos neles, bem como aqueles que estão embriagados com o vinho da promiscuidade. Deus certamente os julgará. Quando li essas palavras, senti que eram muito profundas. Depois daquilo, Deus Todo-Poderoso começou a expressar mais e mais palavras, quase uma passagem toda por dia, num fluxo constante que foi transmitido às igrejas. E quanto mais líamos as palavras de Deus Todo-Poderoso, mais luz sentíamos em nosso coração. Porque as palavras de Deus Todo-Poderoso não só nos mostraram a senda da prática da verdade, mas também revelaram muitos dos mistérios da Bíblia, o que significa ser arrebatado, por exemplo, e o que é o Monte Sião, o que são os primeiros frutos maduros e os 144.000 filhos homens vitoriosos, as virgens sábias, as virgens tolas, bem como abre o pergaminho, abre os 7 selos, as 7 taças, as 7 pragas, o som das 7 trombetas e o ressoar dos 7 trovões. Ninguém havia sido capaz de explicar esses mistérios da Bíblia, mas as declarações de Deus Todo-Poderoso revelaram todos eles. Além do mais, as palavras de Deus Todo-Poderoso também nos disseram muitos detalhes sobre a entrada na vida. Por exemplo, o que significa dar o coração a Deus e comungar com Deus, como ponderar as palavras de Deus e compreender a vontade de Deus, como praticar a verdade e ser honesto, como cooperar em servir a Deus, como distinguir os esquemas enganosos de Satanás e assim por diante. Ler as palavras de Deus Todo-Poderoso nos deu um caminho de prática para entrar na vida. Praticando de acordo com essas palavras, sentíamos que nosso relacionamento com Deus estava cada vez mais próximo. Naquela época, vimos que as palavras de Deus Todo-Poderoso são totalmente diferentes do esclarecimento que o homem recebe do Espírito Santo. As palavras derivadas do esclarecimento do Espírito Santo são apenas uma pequena parte e muito limitadas. Mas as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são como uma fonte de água viva. Elas fluem sem cessar. Após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, sentimos que elas são as declarações do Espírito Santo, que são as palavras de Deus para a humanidade. Então, naquela época, sentimos que já havíamos sido elevados para diante do trono de Deus, e a cada dia nós apreciávamos o sustento da água viva da vida fluindo do trono. Foi um sentimento inconfundível. Embora não tivéssemos visto o rosto de Cristo dos últimos dias, todos nós sentimos que o Senhor Jesus, por quem ansiávamos por tantos anos, tinha retornado. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvir a voz de Deus, sentimos como se estivéssemos face a face com o Senhor. E então, naquele momento, cada um de nós ficou muito animado, muito feliz. Na época, nos reuníamos quase todo dia, e em cada reunião líamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Depois, nos sentíamos muito alegres e sustentados. Também convertemos algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso em músicas e cantamos e dançamos em louvor a Deus. Todos nós sentimos grande alegria. A cada dia, em cada reunião,
parecia que estávamos comemorando o Ano Novo Lunar. Naquele tempo, a vida da igreja era muito animada. O Espírito Santo fazia uma grande obra e os irmãos e irmãs estavam cheios de fé. Embora tivéssemos acreditado no Senhor por muitos anos e lido a Bíblia e as mensagens do irmão Ni e do irmão Li, e mesmo nos reunindo e comunicando com frequência, não entendíamos a verdade da encarnação. Por isso, quando ouvíamos as palavras e declarações de Deus Todo-Poderoso, pensávamos que as palavras que ele expressava eram as palavras do Espírito Santo. Não sabíamos que ele era o Deus encarnado. Só o víamos como alguém que transmitia as palavras do Espírito Santo. Nós o considerávamos alguém servindo a uma função especial. Na verdade, estávamos cegos. Compilamos suas palavras em um livreto chamado As Declarações do Espírito Santo. Sempre que nos reuníamos, líamos as declarações do Espírito Santo e passávamos cada vez menos tempo lendo a Bíblia. Na época, Deus Todo-Poderoso também vivia entre nós, declarando a verdade para nos suprir, não importando a hora e o lugar. Ele também revelou e dissecou para nós a arrogância, autoimportância, presunção, traição, egoísmo, ignobilidade e outros caracteres satânicos que revelávamos na nossa vida cotidiana, assim como as várias formas de corrupção em nossa natureza e os diferentes tipos de pensamentos e sentimentos escondidos em nosso coração. Cada uma das palavras dele atingiu profundamente nosso coração, e apesar de serem palavras severas e perturbadoras, elas eram fato, eram a realidade, e nos convenceram completamente. Pensamos: como ele poderia conhecer toda a corrupção em nosso coração? Como ele poderia enxergar nossos pensamentos? Deus examina o lado mais íntimo das pessoas. Quem, se não Deus, poderia conhecer tão bem as pessoas? E quem poderia enxergar a verdade e a substância da corrupção das pessoas? Isso nos deixou ainda mais convencidos de que era a voz de Deus, que era o que o Espírito diz às igrejas, previsto no livro de Apocalipse. Depois, quando o mistério da encarnação foi revelado por Deus Todo-Poderoso, eu li isto em suas palavras. A encarnação é a aparição de Deus na carne. Ele opera em meio à humanidade criada na imagem da carne. Assim, como ele é a encarnação de Deus, ele precisa primeiro ser carne, carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Ainda que todos tenham humanidade, os humanos criados não têm nada além de humanidade, enquanto o Deus encarnado é diferente. Em sua carne, ele não apenas tem humanidade, mas, o que é o mais importante, tem divindade. Sua humanidade pode ser vista na aparência externa de sua carne e em sua vida diária. Mas sua divindade é difícil de perceber, porque sua divindade somente é expressa quando ele tem humanidade, e não é tão sobrenatural quanto as pessoas a imaginam ser. É extremamente difícil que as pessoas a vejam. Quando refletimos sobre essas palavras, entendemos o que é a encarnação. A encarnação é o Espírito de Deus revestido de carne comum. Ele é possuído por humanidade normal, mas por dentro é divindade. Quando ele profere as palavras de Deus e realiza a obra de Deus, é o Espírito de Deus falando diretamente. É o próprio Deus falando e fazendo a obra, e essas palavras são diretamente expressadas por sua divindade, provando que o Deus encarnado é possuído de completa divindade, assim como de humanidade normal. E mesmo assim, não importando o quão normal e prática é sua humanidade,
Quando ele expressa as palavras, o temor e a admiração nascem no coração das pessoas quando escutam suas palavras. Essas são verdadeiramente as palavras do Espírito Santo. São a voz de Deus. Quando eu leio as palavras de Deus, o que as pessoas comunicam transmite suas percepções e experiência individuais, expressando suas expressões e experiência com base na obra de Deus. Sua responsabilidade é descobrir, após Deus operar ou falar, o que disso elas devem praticar e em que devem entrar, e depois transmitir isso aos seguidores. Quanto às palavras do homem, apesar de também envolverem a obra do Espírito Santo, são o entendimento do homem, suas experiências e seu conhecimento acerca da base das palavras de Deus. Apesar de também estarem de acordo com a verdade, elas não são iguais às palavras de Deus. Porque as pessoas são incapazes de expressar a verdade, somente Deus pode expressar a verdade e revelar mistérios, expressando o caráter justo de Deus e tudo o que Deus tem e é. Somente Deus é capaz de fazer a obra de julgar pessoas, expô-las, conquistá-las e salvá-las. Na época, nós percebemos de repente que o Filho do Homem que expressou todas essas verdades e fez a obra entre nós é o Deus encarnado, que apareceu para fazer a obra. E isso não cumpriu a profecia do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: "Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras." Somente então nos curvamos de verdade diante de Deus. Em nosso coração, nos sentimos em dívida diante de Deus. Fomos tão desobedientes. Sentimos que tínhamos estado demasiado cegos por não conhecer Deus, porque Deus tinha expressado muitas verdades, tinha revelado muitos mistérios, e mesmo assim não o reconhecemos, e fomos incapazes de tratá-lo como o Deus encarnado. Sentimos que havíamos cometido um pecado atroz. Na época, pudemos apenas nos curvar diante de Deus Todo-Poderoso em lágrimas de angústia para nos arrepender e confessar nossos pecados. Só então nos sentimos um pouco melhor. Só então nos sentimos seguros e em paz. Portanto, quando Deus se fez carne, ninguém soube da sua chegada, e ninguém o acolheu. Mesmo quando Deus começou a aparecer e operar, falando suas palavras em 1991, as pessoas ainda não o reconheceram. E isso cumpriu a profecia bíblica. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente 2 anos depois que Deus começou a falar, as pessoas reconheceram que ele não era uma pessoa comum, mas o Senhor Jesus retornado. Cristo é o próprio Deus, mas ele nunca proclama sua identidade e status. Ele apenas vive silenciosamente entre a humanidade, expressando a verdade para prover para ela e guiá-la, fazendo a obra de salvar a humanidade. É claro que Cristo é muito humilde e oculto e muito amável. O ano de 1991 foi inesquecível. Foi o ano em que Cristo dos últimos dias começou a falar.
Foi o ano que abriu o caminho para a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus, e foi o ano em que a Era da Graça deu lugar à Era do Reino. Nesse ano, o povo escolhido de Deus desfrutou muitas das palavras atuais do Espírito Santo, e isso trouxe luz ao seu coração e os beneficiou muito. Eles realmente desfrutaram da grande obra do Espírito Santo, provaram a paz, a felicidade e a bênção da liberdade. Por isso, o povo escolhido de Deus chama o ano de 1991 de Ano de Ouro. A aparição de Deus é a palavra manifesta em carne. Já se passaram mais de 30 anos desde que Deus Todo-Poderoso iniciou sua obra em 1991. Ele expressou sucessivamente mais de 10 milhões de palavras, todas incluídas em A Palavra Manifesta em Carne. Essa é a principal expressão de Deus nos últimos dias. Dado que mais de 10 milhões de palavras da verdade não cabem em um único livro, as palavras de Deus Todo-Poderoso foram compiladas em 7 volumes. Volume 1. A Aparição e a Obra de Deus. Volume 2. Sobre conhecer a Deus. Volume 3. Os discursos de Cristo dos últimos dias. Volume 4. Expondo os anticristos. Volume 5. As responsabilidades dos líderes e dos obreiros. Volume 6. Sobre a busca da verdade. Volume 7. Sobre a busca da verdade. Vejamos cada volume um por um. A Palavra Manifesta em Carne, volume 1. A Aparição e a Obra de Deus. Esse volume marca a primeira vez, desde a criação do mundo, que Deus falou a toda a humanidade. Essas declarações formam o primeiro texto expresso por Deus entre a humanidade, no qual ele expõe as pessoas, guia-as, julga-as e fala de coração a elas. E assim, também são as primeiras declarações nas quais Deus permite que as pessoas conheçam seus passos, o lugar em que ele repousa, seu caráter, o que ele tem e é, seus pensamentos e sua preocupação para com a humanidade. Pode-se dizer que essas são as primeiras declarações desde a criação do mundo que Deus proferiu à humanidade a partir do terceiro céu e a primeira vez que ele usou sua identidade inerente para aparecer e expressar a voz do seu coração à humanidade em meio a palavras. Nesse volume, Deus expressou palavras de autoridade e poder. Ao mesmo tempo, ele também desvendou muitos mistérios, como o mistério do seu plano de gerenciamento de 6.000 anos, a história interna e os objetivos da sua obra na Era da Lei, na Era da Graça e na Era do Reino, o mistério da encarnação, a diferença entre ser salvo e alcançar a salvação completa, os desfechos e as destinações de vários tipos de pessoas, o mistério do reino milenar e assim por diante. Nesse volume, ele também julgou e expôs as adulterações e intenções na crença das pessoas em Deus, bem como a natureza, a essência da humanidade, profundamente corrompida por Satanás, seu caráter satânico e assim por diante. Deus Todo-Poderoso expressou e concedeu à humanidade todas as verdades de que a humanidade corrupta precisa para alcançar a salvação completa e ser aperfeiçoada. Essas verdades são muito abundantes e reveladoras.
Depois de ler essas palavras, muitas das ovelhas de Deus passaram a reconhecer que essa é sua voz, que o Senhor Jesus realmente retornou e retornou em carne mais uma vez para falar. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. A Palavra Manifesta em Carne, volume 2. Sobre conhecer a Deus. Esse volume contém as declarações para toda a humanidade proferidas pelo Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, sucedendo-as de A Aparição e a Obra de Deus. Deus expõe várias verdades, como a obra que ele realizou desde a criação do mundo, suas intenções e suas expectativas para com a humanidade contidas nela, e as revelações do que Deus tem e é a partir de sua obra, bem como sua justiça, sua autoridade, sua santidade e o fato de que ele é a fonte da vida para todas as coisas. Quando líamos a Bíblia antes, sabíamos apenas que Deus criou os céus, a terra e todas as coisas e a humanidade, e que o Senhor Jesus foi crucificado para redimir a humanidade, e outros fatos semelhantes sobre sua obra passada. Os pastores ou padres apenas nos explicavam o conhecimento bíblico, a história, as pessoas e os eventos. Mas eles conheciam os pensamentos e as ideias de Deus que foram revelados quando ele estava realizando sua obra? Eles conheciam o caráter que Deus revelou? Por exemplo, quais foram os pensamentos de Deus quando ele criou o homem? Por que Deus fez uma aliança com o homem usando um arco-íris? Por que Deus aprovou Noé, Abraão e Jó? Por que o Senhor Jesus apareceu ao homem por 40 dias após a sua ressurreição? E assim por diante. Essas são coisas que nenhum humano pode explicar claramente. Nesse volume, Deus desvendou todas essas verdades para as pessoas. Ao mesmo tempo, esse volume também revela como Deus rege o mundo macroscópico, como ele exerce soberania sobre o mundo material, como ele governa o mundo microscópico, como ele preside sobre o âmbito espiritual e como ele controla os 6 momentos cruciais na vida de uma pessoa. Depois de ler esse livro, aqueles que verdadeiramente creem em Deus poderão confirmar que aquele que pode realizar essa obra e revelar esses caracteres é aquele que tem a soberania sobre todas as coisas, e também podem conhecer verdadeiramente a identidade de Deus, seu status e sua essência, confirmando assim que o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, é o próprio Deus, o único. A Palavra Manifesta em Carne, volume 3. Os discursos de Cristo dos últimos dias. Esse volume consiste em palavras proferidas em resposta aos problemas existentes na Igreja e às dificuldades práticas que o povo escolhido de Deus enfrenta em sua entrada na vida. Elas não apenas apontam as essências e os estados atuais das pessoas, mas também iluminam para as pessoas as metas que elas devem buscar. Elas são extremamente benéficas para a compreensão da verdade e para a obtenção da entrada na vida das pessoas. Há 2000 anos, o Senhor Jesus nos ensinou a amar os outros como a nós mesmos e a perdoá-los. Mas por que muitas vezes não conseguimos fazer isso? É porque, na época, o Senhor Jesus nos deu apenas alguns ensinamentos básicos e não expôs a raiz do nosso pecado, pois as pessoas não podiam suportar. Deus Todo-Poderoso agora
revelou a nossa natureza satânica e proveu mais sendas de prática, tais como: qual é a raiz do nosso pecado e da nossa resistência a Deus? Como podemos resolver nossos caracteres arrogantes? Como podemos nos tornar pessoas honestas? Como podemos passar a nos submeter a Deus e a amá-lo? Portanto, esse volume nos mostra a senda para nos libertarmos do pecado e nos capacita a alcançar a salvação completa. Depois de ler esse volume, vemos que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Assim, Cristo pode expressar a verdade de acordo com as necessidades das pessoas a qualquer momento e em qualquer lugar, e ele pode expor a corrupção das pessoas e apontar a senda de prática a qualquer momento e em qualquer lugar. Todos nós podemos confirmar isso no coração. Embora Cristo pareça comum e normal, ele é o Deus encarnado. Também passamos a ver que Deus se tornar carne nos últimos dias para realizar sua obra é verdadeiramente benéfico para a nossa salvação. A Palavra Manifesta em Carne, volume 4. Expondo os Anticristos. Esse volume é uma série especializada de sermões e comunhões proferidos por Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias, entre as igrejas. Deus expõe completamente cada manifestação dos caracteres dos anticristos, tornando-as perfeitamente claras para as pessoas e ajudando-as significativamente a discernir a natureza e essência dos anticristos. Os caracteres dos anticristos são caracteres satânicos, compartilhados pela humanidade corrupta. Para ser totalmente salvo por Deus, é preciso aceitar o julgamento das palavras de Deus antes que se possa ser purificado. Essas verdades que expõem os anticristos servem como um alerta, um lembrete, uma exposição e um julgamento, que são extremamente benéficos para compreender a verdade, conhecer a si mesmo e obter purificação. Somente discernindo os anticristos é que se pode evitar ser desorientado pelos outros, parar de idolatrar e seguir outras pessoas e alcançar o resultado de seguir, submeter-se e adorar a Deus. A Palavra Manifesta em Carne, volume 5. As responsabilidades dos líderes e dos obreiros. Irmãos e irmãs, vocês esperam servir a Deus um dia? Vocês querem ser aptos para o uso de Deus um dia? Vocês querem se tornar um pilar na casa de Deus? Se tivermos apenas a vontade de ser usados por Deus, isso não é suficiente. Também precisamos entender o que Ele exige daqueles que o servem. Esse volume contém os sermões e comunhões de Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias, para as igrejas sobre esse tópico. Deus comunicou claramente as responsabilidades dos líderes e dos obreiros, bem como os princípios específicos e as sendas de prática para os vários itens do trabalho da igreja. Ele também expôs a essência das várias manifestações e ações dos falsos líderes. Isso é extremamente útil para que as pessoas aprendam a discernir os falsos líderes e a fazer trabalho real, e para que alcancem a submissão a Deus e se tornem aptas para seu uso. É muito benéfico para as pessoas entender a verdade, conhecer-se e desempenhar seus deveres de acordo com os princípios.
Portanto, as verdades do volume 5 são as mais específicas e abrangentes para aperfeiçoar líderes e obreiros. A Palavra Manifesta em Carne, volumes 6 e 7, sobre a busca da verdade. Esses 2 volumes contêm a comunhão e a pregação especializadas de Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias para as igrejas. Esses sermões e essa comunhão explicam de forma clara e simples o que significa buscar a verdade e qual é a significância de buscar a verdade, expondo os vários equívocos e entendimentos distorcidos do homem sobre a busca da verdade, bem como os diferentes pensamentos e visões errôneos e as emoções negativas do homem, ao mesmo tempo que os dissecam e discernem. Além disso, esses sermões e essa comunhão apontam ao homem as sendas para buscar a verdade e entrar na realidade. Essas verdades são de importância crucial para as pessoas ao buscar a verdade para alcançar a salvação completa. Depois de ler esses 2 volumes, você será capaz de discernir entre as coisas positivas e as negativas e reconhecer o que são as verdades princípios e o que são as filosofias satânicas. Você não viverá mais por essas filosofias satânicas, mas gradualmente passará a viver pelas palavras de Deus, permitindo verdadeiramente que elas se tornem sua vida e vivendo a semelhança de um verdadeiro ser humano. Porque não temos a verdade, ainda há muitas dificuldades na nossa vida que não sabemos como resolver. Por exemplo, quando surgem problemas no casamento, como devemos resolvê-los? Como devemos encarar a morte de entes queridos? Como devemos encarar e experienciar a doença? Depois de ler esses 2 volumes, você encontrará todas as respostas. Você também sentirá verdadeiramente que a verdade pode nos libertar, capacitando-nos a nos livrarmos das amarras dos caracteres satânicos e que as palavras de Deus são de fato o caminho adiante. Portanto, esses 2 volumes aperfeiçoam todos os que amam a verdade, capacitando-os a ganhar a verdade e a alcançar a salvação completa. Os 7 volumes de A Palavra Manifesta em Carne representam os passos da obra de Deus. Eles marcam o processo pelo qual as pessoas devem passar para ganhar a verdade à medida que Deus as conduz passo a passo e nenhum passo pode ser omitido. Essas palavras excedem em muito a quantidade de palavras proferidas por Deus na era da lei e na era da graça. O Antigo e o Novo Testamento da Bíblia juntos contêm cerca de 800.000 palavras, enquanto as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias já somam mais de 10 milhões. Esses 7 volumes cumprem precisamente as profecias. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Deus Todo-Poderoso diz: vocês entendem mais dos meus mistérios no céu que Isaías e João. Conhecem mais da minha amabilidade e venerabilidade que todos os santos de eras passadas. O que vocês receberam não são apenas a minha verdade, o meu caminho e a minha vida, mas uma visão e revelação maiores que as de João.
Vocês entendem muito mais mistérios e também olharam para o meu verdadeiro semblante. Vocês aceitaram mais do meu julgamento e conhecem mais do meu caráter justo. E assim, apesar de vocês terem nascido nos últimos dias, a sua compreensão é a de antes e do passado, e vocês também experimentaram as coisas de hoje, e tudo isso foi feito pessoalmente por mim. As pessoas na era da lei apenas experienciaram a obra de Deus Jeová de promulgar leis, e as palavras que ele proferiu nessa época foram de fato poucas. As pessoas na era da graça apenas experienciaram a obra de redenção do Senhor Jesus e ganharam um pouco de entendimento da sua misericórdia e da sua bondade amorosa. No entanto, depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, não apenas passamos a entender a obra que Deus realizou nas duas eras anteriores, como também estamos experienciando pessoalmente a obra de julgamento que Deus está realizando na era do reino, e passamos a ver seu caráter justo e sua essência santa. Ao mesmo tempo, Deus Todo-Poderoso também desvendou muitos mistérios concernentes à obra futura de Deus. Portanto, as verdades que Deus Todo-Poderoso nos concede hoje vão muito além do que foi obtido pelos santos de todas as eras anteriores. Isso é uma bênção especial de Deus sobre nós. O Filho do Homem que pode expressar tanta verdade, Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias, é o Senhor Jesus que retornou. Essa carne comum é a aparição de Deus, a corporificação da verdade. Além de Deus, quem pode falar tão completamente desses grandes mistérios da obra de Deus? Quem pode sondar a obra de Deus? Além de Deus, quem pode expressar a verdade e suprir o homem com vida? Quem pode expressar a voz do coração de Deus e seu caráter? Quem pode escrutinar o fundo do coração humano e expor toda a corrupção e os pensamentos ocultos nas profundezas? Quem pode salvar o homem, purificá-lo e apontar-lhe a senda pela qual se pode alcançar a salvação completa e livrar-se do pecado? Nenhum humano pode expressar a verdade, muito menos apontar a senda pela qual se livrar do pecado. Por milhares de anos, inúmeras pessoas creram em Deus e houve inúmeros teólogos, líderes de igreja e pessoas espirituais renomadas, mas nenhum deles foi capaz de expressar a verdade. A essência do homem é de Satanás. Os humanos não possuem inatamente a verdade, então não podem expressar a verdade, muito menos podem expressar o que Deus tem e é. Os humanos só podem entender uma quantidade limitada da verdade ao experienciar as palavras de Deus, e só podem falar um pouco sobre sua experiência das palavras de Deus e sua apreciação de sua experiência da obra de Deus. Somente o Cristo encarnado tem essência divina e é a corporificação do Espírito de Deus. Somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Somente Cristo pode expressar a verdade. Deus Todo-Poderoso diz: o caminho de vida não é algo que qualquer pessoa possa possuir, nem é algo que qualquer pessoa possa alcançar facilmente. Isso ocorre porque vida só pode vir de Deus, o que quer dizer que somente o próprio Deus possui a essência de vida, e só o próprio Deus tem o caminho de vida, e então só Deus é a fonte de vida e o manancial inesgotável de água viva de vida. Os 7 volumes das Palavras de Deus Todo-Poderoso nos permitem entender ainda mais o que realmente significa a palavra manifesta em carne. Leiamos algumas passagens das Palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: durante a era do reino,
Deus encarnado profere palavras para conquistar todos aqueles que nele creem. Esta é a palavra que aparece na carne. Deus veio durante os últimos dias para fazer esta obra, o que significa dizer que ele veio para realizar o real significado da palavra que aparece na carne. Ele só profere palavras e raramente há o advento de fatos. Esta é a própria substância da palavra que aparece na carne, e quando Deus encarnado profere suas palavras, esta é a aparição da palavra encarnada, e é a palavra que vem em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Esta, a obra do aparecimento da palavra na carne, é a obra que Deus realizará nos últimos dias. É o capítulo final de todo o seu plano de gerenciamento, e assim Deus tem de vir à Terra e manifestar suas palavras encarnado. Aquilo que é feito hoje, aquilo que será feito no futuro, aquilo que é realizado por Deus, a destinação final do homem, aqueles que serão salvos, aqueles que serão destruídos e assim por diante, esta obra que deve ser alcançada no final foi declarada com clareza e é tudo para realizar o verdadeiro significado da palavra que aparece na carne. Deus usará palavras para conquistar o universo. Ele fará isso não por meio de sua carne encarnada, mas usando as declarações da boca do Deus tornado carne para conquistar todas as pessoas do universo inteiro. Somente isso é o que significa o Verbo tornando carne, e somente isso é a aparição da palavra na carne. A palavra manifesta em carne não significa que a carne de Deus aparece a cada pessoa, mas sim que Deus realiza suas palavras e seu caráter nessa carne, e por meio dessa carne, ele expressa a verdade e profere suas palavras. É por meio dessa carne que somos capazes de receber a verdade. Ao ler essas palavras, podemos ver a aparição e o caráter de Deus. No decorrer da vida, muitas pessoas não viram Deus pessoalmente, mas por terem lido as palavras de Deus Todo-Poderoso, elas creem que o Senhor Jesus retornou. Isso é precisamente porque elas viram o fato de a palavra se manifestar em carne. Deus Todo-Poderoso expressou dezenas de milhões de palavras da verdade, cobrindo todos os aspectos da verdade. Todos aqueles que têm habilidade de compreensão, ao ler essas verdades abundantes, já viram a aparição e a obra de Deus. A esta altura, estão face a face com o próprio Deus. O Evangelho do Reino se espalhou por todo o mundo. As palavras expressas por Deus Todo-Poderoso foram traduzidas para mais de 40 idiomas e estão disponíveis gratuitamente online para que toda a humanidade busque e investigue. As palavras de Deus estão se espalhando cada vez mais a cada dia. Pessoas de todas as nações e regiões que anseiam pela verdade ouviram as palavras de Deus Todo-Poderoso, reconheceram-nas como a voz de Deus e passaram a crer firmemente que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Uma após a outra, elas estão se voltando para Deus Todo-Poderoso. A Igreja de Deus Todo-Poderoso está surgindo em todos os países e regiões como brotos de bambu depois da chuva. Um após o outro, o povo escolhido de Deus em todo o mundo começou a propagar as palavras de Deus Todo-Poderoso e a testemunhar de sua obra. A cada momento que passa, o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso continua a se espalhar por toda parte. Todos os dias, muitas pessoas de todo o mundo
estão investigando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e aceitando seu Evangelho. Isso é o cumprimento das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: as palavras de Deus se espalharão entre inúmeros lares, se tornarão conhecidas por todos e só então sua obra se espalhará pelo universo. Ou seja, se a obra de Deus deve se espalhar pelo universo inteiro, então suas palavras devem ser espalhadas. No dia da glória de Deus, as palavras de Deus mostrarão seu poder e sua autoridade. Cada uma de suas palavras, dos tempos imemoriais até hoje, será cumprida e realizada. Dessa forma, será dada glória a Deus na terra, ou seja, suas palavras reinarão sobre a terra. Todas as pessoas malignas serão castigadas pelas palavras proferidas por sua boca. Todos os justos serão abençoados pelas palavras da boca de Deus, e todos serão edificados e tornados completos por suas palavras. Ele não mostrará quaisquer sinais nem maravilhas. Tudo se cumprirá por suas palavras, e suas palavras produzirão fatos. Todos na terra proclamarão e exaltarão as palavras de Deus, sejam adultos ou crianças, homens, mulheres, velhos ou jovens. Todas as pessoas se renderão às palavras de Deus. As palavras de Deus se manifestam na carne, permitindo que as pessoas as vejam na terra, vívidas e realísticas. É isso que significa a palavra tornar-se carne. O Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso se espalhou com a velocidade de um relâmpago. Em apenas 30 curtos anos, ele se espalhou por todo o mundo. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus Todo-Poderoso realiza isso não mostrando milagres ou maravilhas, mas inteiramente por meio de suas palavras. Isso não é a obra de Deus? Quem, entre a humanidade, pode realizar tal obra? Isso é uma evidência irrefutável da obra do Espírito Santo, confirmando completamente que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Esse é um fato que ninguém pode negar. Deus é a fonte da verdade. Algumas pessoas dizem: todas as palavras de Deus estão na Bíblia. Não tem como ele proferir novas palavras. As palavras de Deus Todo-Poderoso não estão na Bíblia, e palavras que não estão na Bíblia não são palavras de Deus. Você concorda? Algumas pessoas pensam que as palavras de Deus Todo-Poderoso não podem ser palavras de Deus simplesmente porque não estão registradas na Bíblia. E, com base nisso, recusam-se a aceitar Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez e iniciou sua obra, as palavras que ele proferiu não estavam registradas no Antigo Testamento. Então, você pode condenar a obra do Senhor Jesus como falsa? Embora o Novo Testamento registre algumas das palavras do Senhor Jesus, elas são muito limitadas, porque o Senhor Jesus proferiu muitas palavras durante seus 3 anos e meio de pregação. O que está registrado no Novo Testamento é apenas a ponta do iceberg. Há muitas palavras do Senhor Jesus que não estão registradas na Bíblia. Você ousa dizer que essas palavras do Senhor Jesus não são a verdade? Você ousa dizer que o Senhor Jesus não é o Deus verdadeiro? Na obra de Deus ao longo das eras, ele expressou tantas palavras. Na verdade,
A maioria das palavras de Deus não está registrada na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. As palavras de Deus registradas na Bíblia são muito limitadas. Vendo por esse lado, a crença sustentada pelo mundo religioso de que somente o que está registrado na Bíblia são as palavras de Deus, e o que não está registrado na Bíblia não são as palavras de Deus, é totalmente absurda e não está de acordo com os fatos de forma alguma. Portanto, não se pode determinar de modo algum se algo é a aparição e a obra de Deus com base no fato de estar registrado na Bíblia, mas sim se as palavras expressas por Deus em sua obra são a verdade e se elas podem salvar as pessoas. Algumas pessoas dizem: a Bíblia é a única autoridade e não tem como Deus expressar novas palavras nos últimos dias. Mas essa visão está realmente correta? O Senhor Jesus alguma vez disse isso? O Espírito Santo alguma vez testificou disso? Claro que não. Visto que Deus nunca disse tal coisa, essa visão obviamente vem de noções e imaginações humanas. Na fé das pessoas em Deus, tudo deve basear-se nas suas palavras. O Senhor Jesus profetizou claramente: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O livro do Apocalipse também profetizou: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. As muitas coisas, toda a verdade e o livro selado nessas profecias se referem às novas palavras proferidas por Deus nos últimos dias. Então, como poderiam ter sido escritas na Bíblia com antecedência? Na verdade, as palavras de a palavra manifesta em carne, expressas por Deus Todo-Poderoso, são o cumprimento dessas profecias. Leiamos outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se ele tivesse que praticar à luz do sábado e de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio? Mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho. Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com esses regulamentos? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Se você deseja ver a obra da Era da Lei e como os israelitas seguiram o caminho de Jeová, deve ler o Antigo Testamento. Se deseja entender a obra da Era da Graça, deve ler o Novo Testamento. Mas, como você vê a obra dos últimos dias? Você deve aceitar a liderança de Deus hoje e entrar na obra de hoje, pois esta é a nova obra e ninguém a registrou anteriormente na Bíblia. Hoje, Deus encarnou e selecionou outros escolhidos na China.
Deus opera nessas pessoas. Ele continua a partir de sua obra na terra, continua a partir da obra da Era da Graça. A obra de hoje é uma senda que o homem nunca trilhou e um caminho que ninguém jamais viu. É uma obra que nunca foi feita antes. É a mais recente obra de Deus na terra. Assim, uma obra que nunca foi feita antes não é história, porque agora é agora, e ainda não se tornou o passado. As pessoas não sabem que Deus fez uma obra maior e mais nova na terra e fora de Israel, e que já foi além do escopo de Israel, além das previsões dos profetas, uma obra nova e maravilhosa fora das profecias, obra mais nova além de Israel, obra que as pessoas não podem sondar nem imaginar. Como a Bíblia poderia conter registros explícitos de tal obra? Quem poderia ter registrado cada pedacinho da obra de hoje sem omissão antecipadamente? Podemos ver que a obra de Deus veio primeiro, e a Bíblia é o registro que se seguiu. Se simplesmente olharmos para os fatos históricos de como a Bíblia surgiu, esse padrão se torna perfeitamente claro. Quando Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, não havia a Bíblia. Quando Deus Jeová realizou sua obra, também não havia a Bíblia. Foi somente depois que Deus completou sua obra na Era da Lei que as pessoas começaram a registrar que Deus apareceu e operou durante aquele tempo, e que ele usou Moisés para promulgar as leis. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus realizou a sua obra, apenas o Antigo Testamento existia, o Novo Testamento ainda não. O Novo Testamento só foi compilado mais de 300 anos depois que o Senhor completou sua obra. A Bíblia foi compilada por gerações posteriores depois que Deus completou cada estágio de sua obra. A obra de Deus vem primeiro e a Bíblia é compilada depois. Esse é o padrão. Portanto, as palavras e a obra de Deus, em qualquer estágio, não poderiam ser registradas na Bíblia com antecedência. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio, trazendo a obra de julgamento e proferindo todas as palavras que salvam completamente a humanidade. A maioria dessas palavras está compilada em A Palavra Manifesta em Carne. Portanto, essas palavras não poderiam ter sido registradas na Bíblia com antecedência. Há 2000 anos, os fariseus cometeram exatamente esse erro. Eles delimitaram a obra de Deus às palavras da Bíblia e usaram as Escrituras para julgar e condenar as novas palavras e obras do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus lhes disse: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. A Bíblia apenas testifica de Deus, mas a Bíblia em si não pode prover vida às pessoas. Deus é o Senhor da Bíblia e somente Ele é a fonte da vida. Em cada era, Deus expressa suas palavras de acordo com as necessidades da humanidade. Na Era da Lei, Deus deu à humanidade apenas mandamentos simples para restringi-la e fazê-la conhecer o pecado. Essas palavras foram registradas no Antigo Testamento. Na Era da Graça, o Senhor Jesus apareceu para operar e ensinar a humanidade a confessar seus pecados e se arrepender. Essas palavras foram registradas posteriormente no Novo Testamento. Na Era do Reino, Deus Todo-Poderoso apareceu e abriu o livro selado, expressando verdades mais profundas e mais elevadas para remover nossa natureza pecaminosa e para purificar e salvar completamente a humanidade. A partir disso, podemos ver que a obra de Deus avança progressivamente e as palavras que ele profere vão mais fundo, tornam-se mais profundas com o avanço da era
e as necessidades da humanidade. Leiamos uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso, e essa questão ficará ainda mais clara. Deus Todo-Poderoso diz: o fato que desejo explicar aqui é este: aquilo que Deus é e tem é eternamente inexaurível e infinito. Deus é a fonte da vida e de todas as coisas. Ele não pode ser sondado por nenhum ser criado. Por fim, devo ainda lembrar a todos: jamais delimitem Deus em livros, palavras ou em suas declarações passadas de novo. Só existe uma palavra para descrever a única característica da obra de Deus: nova. Ele não gosta de percorrer sendas velhas nem de repetir sua obra. Além do mais, ele não quer que as pessoas o adorem delimitando ele a certo escopo. Esse é o caráter de Deus. Deus é o Criador e a fonte da vida humana. Por milhares de anos, ele tem continuamente falado e operado, suprindo constantemente a humanidade com tudo o que ela precisa e conduzindo-a adiante. As palavras de Deus são como uma fonte de água viva que flui incessantemente. As palavras e a obra de Deus nunca são restringidas por nenhuma pessoa, evento ou coisa, muito menos limitadas pela Bíblia. Deus sempre profere mais palavras e realiza obras mais novas e em maior número, de acordo com seu plano de gerenciamento e as necessidades da salvação da humanidade. Algumas pessoas podem realmente querer ler essas novas palavras, mas têm preocupações no coração porque há um versículo bíblico que diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. O livro selado acrescenta algo à Bíblia? Os desastres virão sobre nós se o lermos? Irmãos e irmãs, naquela época, João disse que se alguém acrescentasse algo a esta profecia, e não que se alguém acrescentasse à Bíblia. Além disso, quando João proferiu essas palavras, o Novo Testamento ainda nem havia sido compilado, e seria somente mais de 300 anos depois de Cristo que o Novo Testamento viria a ser compilado. O livro do Apocalipse foi registrado por João por volta de 90 depois de Cristo, depois que ele teve visões na ilha de Patmos. Portanto, esse livro a que João se referiu significa claramente o livro do Apocalipse, e não a Bíblia inteira. Portanto, a frase "não há de acrescentar" não significa que Deus nunca mais proferirá novas palavras ou realizará uma nova obra. Antes, adverte as pessoas a não acrescentar nada mais a essas profecias, nem as alterar. A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não são acréscimos às profecias do Apocalipse. São o cumprimento dessas profecias. Vejamos então Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. O que o Espírito diz às igrejas e o maná escondido claramente se referem às palavras que Deus Todo-Poderoso está expressando nos últimos dias. A palavra manifesta em carne é exatamente o cumprimento do livro selado profetizado no livro do Apocalipse. Além do mais, o mandamento de não acrescentar foi dirigido à humanidade, não a Deus. Deus é o Criador, e suas palavras e sua obra não são restringidas por nenhuma pessoa, evento ou coisa. Portanto, não devemos usar esse versículo para restringir a Deus. As consequências de não aceitar as novas palavras de Deus. Se as pessoas apenas se apegarem à Bíblia
e se recusarem a aceitar as novas palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, tais pessoas podem ser aprovadas pelo Senhor? Elas podem entrar no reino dos céus? Leiamos outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Se não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, você jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para entrar pela porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Aqueles que são controlados pelos regulamentos, palavras e grilhões da história jamais conseguirão ganhar vida, nem ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que eles têm é água turva, a qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres, brinquedos de Satanás e filhos do inferno para sempre. Como, então, podem contemplar a Deus? Você só tenta se agarrar ao passado, só tenta ficar parado e manter as coisas do jeito que estão, e não tenta mudar o status quo e descartar a história. Então, você não estará sempre antagônico a Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões ressonantes. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, esperando tudo cair do céu, sem fazer nada. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como é que elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem levá-lo ao céu? O que você tem em suas mãos é a palavra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades que são capazes de dar-lhe vida. As palavras das Escrituras que você lê só podem enriquecer sua língua e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos a senda que pode levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará a vida. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso em A Palavra Manifesta em Carne agora somam 7 volumes completos, todos disponíveis online. Deus expressou tantas verdades. Inúmeras pessoas estão agora seguindo a Deus Todo-Poderoso e há abundantes testemunhos experienciais de crer nele, numerosos filmes que dão testemunho dele e muitos hinos que o louvam. Além disso, o Evangelho do Reino já se espalhou por mais de 100 países na Ásia, Europa, Américas, África e Oceania. O povo escolhido de Deus de todo o mundo aceitou Deus Todo-Poderoso. Somente esses resultados notáveis são suficientes para capacitar as pessoas a reconhecer que isso
é realmente obra de Deus. No entanto, se ouvirmos tanta verdade proferida por Deus Todo-Poderoso, mas ainda nos recusarmos a aceitá-la, e se virmos os fatos da obra de Deus, mas continuarmos a rejeitá-los, limitando-o para sempre dentro da Bíblia e rejeitando suas novas palavras, nossos caracteres corruptos nunca serão purificados e nunca poderemos entrar no reino dos céus. Perderemos para sempre a salvação dos últimos dias e acabaremos chorando e rangendo os dentes em meio aos desastres. Isso é acarretar a nossa própria destruição. Seremos condenados e eliminados por Deus para sempre. Isso cumpre as palavras da Bíblia. Porque, se deliberadamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Há 2000 anos, o Senhor Jesus prometeu: Eis que cedo venho. Ele também profetizou: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, depois de 2000 anos de anseio e espera, os sinais dos últimos dias estão aqui, e o mundo se aproxima de seu capítulo final. Em todo o mundo, desastres estão acontecendo em todos os lugares e se tornando cada vez mais fortes. Terremotos acontecem sem aviso prévio, secas ressecam a terra, enchentes arrastam casas e vidas, e os incêndios florestais furiosos reduzem florestas e cidades a cinzas. Enquanto isso, as pandemias persistem há anos e as guerras continuam a eclodir e se intensificar. Este é o momento crucial para a vinda do Senhor. Você está pronto para receber o seu retorno? Você quer ser como as virgens sábias, preparadas para receber o noivo? O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você quer aprender a reconhecer a voz de Deus e não perder seu retorno? Você quer ter a sabedoria para discernir o verdadeiro Cristo do falso? Quando o Senhor vier, todos nós queremos entrar no reino de Deus. Mas quais são as condições para entrar no reino de Deus? A Bíblia profetizou mais de 200 vezes sobre o julgamento que aguarda cada um de nós. Como Deus julgará os que creem no Senhor e os que não creem? Qual é a conexão entre o julgamento e nossa destinação final? Desde o início até agora, Deus tem lutado contra Satanás para salvar a humanidade passo a passo do pecado. Alguém já lhe disse que Deus tem um plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade? Como Deus concluirá seu plano de gerenciamento e nos levará a uma bela destinação? Este não é apenas um estudo bíblico comum. Revelaremos mistérios que você nunca ouviu antes. Aqui, você aprenderá mais do que o que lhe foi ensinado na igreja. Aqui, você encontrará abrigo durante as grandes catástrofes. Aqui, você saberá como Deus realizará seu reino na terra. O dia do Senhor está se aproximando. Em momentos como esse, a hesitação pode trazer consequências fatais. Ninguém esperava que o dia de ontem fosse o último. É triste ver que muitos tinham planos para um amanhã que nunca chegou.
Inúmeras pessoas já perderam a vida antes de poderem buscar a verdade. Para nós, que ainda temos o dia de hoje, ainda há uma chance de ouvir a voz de Deus. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas Deus sabe. E Ele está lhe dando uma saída, um caminho para a vida, para a paz, para o seu reino. Venha enquanto ainda há tempo. Nosso estudo bíblico gratuito é realizado online todos os dias, às 14 e às 20 horas no horário do Brasil. Todas as plataformas online estão disponíveis, incluindo Facebook Messenger, WhatsApp e Google Meet. Ou entre em contato conosco pelo telefone 55 11 9 12 38 30 26 ou 55 17 9 9265 4700 para saber mais detalhes.